Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Hein? Tudo bem com os irmãos? Glória a Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, motivo de grande alegria. Primeiramente, estar na presença de Deus. Isso não tem preço. E estar com a impudência de transmitir a palavra de Deus é uma honra muito grande. Eu sou feliz por isso. Estou feliz por isso nesta noite. Creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Amém. Aleluia. Por gentileza, você que tem sua Bíblia, abra, por favor, em Mateus, capítulo 19, verso de número 27. Mateus 19, 27. Não podemos mudar a tradição, senão não dá certo. Vamos fazer duas leituras. Apocalipse, capítulo de número 21. Amém, irmãos? Eu estou brincando assim porque acho que todas as vezes que eu vou pregar, a gente faz hoje duas leituras, né? Mateus 19, 27, Apocalipse, capítulo de número 21. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Mateus 19, 27, Apocalipse, capítulo de número 21. Hoje nós vamos fazer diferente. Gostaria de pedir a vocês ajuda para que nós pudéssemos entoar pelo menos parte. Se a gente conseguir até no meio, tá bom. De uma canção que é antiga, mas que traz uma verdade bíblica e uma grande esperança para nós, que se chama Além do Rio Azul. Amém? Do SUS aqui, chamei a Jaqueline do SUS, ele e o Romilson do SUS. Mas a igreja ajuda em nome de Jesus. Amém? Além do Rio Azul, Sua sorte onde está, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, nunca mais. Além do Rio Azul, a sua sorte onde está, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. não haverá. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum amor, teremos olhos de Jesus. Tocarei, eu vou vencer, as canções cantarão a sua luz. E as portas jamais se fecharão.
tristeza e dor, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus abençoe em nome de Jesus. Só quero saber se alguém tirou uma foto de mim do jeito que ele aqui. Parece irmão. Diz que nós somos irmãos. Parece irmão. Mas se tem uma suspeita que é mais do que a irmã. Glória a Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, o Senhor Jesus colocou uma mensagem no meu coração. Interessante que foi. Eu comecei essa mensagem aqui. Parece que no dia 13, ou 12 ou 13 de junho. Nós estamos tentando, eu falei para o pastor que eu ia dar continuidade na mensagem, só que eu não consegui. Amém? Então eu gostaria de dar continuidade nessa mensagem hoje e terminar. Pediria a paciência dos irmãos que estavam aqui nesse dia. Vou precisar de uns 10 minutos para poder fazer uma introdução, que é o cerne da primeira parte que nós ministramos. Então, quando você começar a ouvir, você vai começar a lembrar. Amém? Para que os irmãos que estão aqui hoje não estavam no outro dia, porque quando é logo em seguida, a gente dá continuidade de onde parou. A gente precisa dar uma recapitulada. Amém, meus irmãos? Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Mateus, capítulo de número 19, verso de número 27. Mateus 19, verso de número 27, diz assim, olha. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. E o que será de nós? Ou qual será a nossa recompensa? Ou o que ganharemos com isso? Verso de número 28, Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar 12 tribos de Israel. Verso de número 29. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais. Diga comigo, 100 vezes mais. 100 vezes mais. E herdarão a vida eterna. Diga, e herdarão a vida eterna. Amém? Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do verso 1. Diz assim, olha, a epígrafe do texto diz: a nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia:
Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais eles viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Amém, meus irmãos? Vocês podem assentar adorando ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, os dois textos que agora acabamos de ler são textos distintos, escritos por escritores diferentes, mas nós vamos, não só porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, mas nós vamos ver que o autor, o dono da fala é o mesmo. O primeiro texto nós vamos ver Pedro, depois que ele faz uma pergunta, e eu já disse aqui muitas vezes, que nós não podemos ficar no automático. Amém, irmãos? Nós não podemos ficar no automático, irmãos. Esse negócio de levantar as mãos, aceitar Jesus e falar assim: sou crente agora, sentar aí na cadeira e frequentar todos os cultos e levantar e ir embora e nada muda e nada transforma e ficar no automático, isso se chama religiosidade. O próprio Jesus diz assim: olha, não cuideis de ser religiosos. Então, Pedro era um personagem que ele nunca caía na religiosidade. Pedro nunca caía na mesmice. Se eu perguntar para você quem foi o discípulo que mais errou, que mais tropeçou, quem foi? Foi Pedro. Mas se eu perguntar para você também, quem foi o que mais acertou? Foi Pedro. E Pedro, eu costumo dizer que a vida dele era uma vida de altos e baixos. Pedro acabava de acertar, Jesus pergunta quem que eles estão dizendo que eu sou, e os discípulos ficam ali meio com medo de falar, com medo do desafio. Mas Pedro levanta e fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Meu Deus. Jesus olha para ele todo empolgado e fala assim: maravilha, Pedro, parabéns, isso é revelação de Deus do alto para você. E ali ele todo empolgado, mas instantes depois, pouco tempo depois, Pedro vacilava de novo, né? Jesus conversa com ele e fala assim: eu vou lá com você. Não vai não. Jesus olha atrás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Observe que Jesus não está preocupado quantas vezes que nós erramos. Ele está preocupado se nós estamos perseverando, tentando todos os dias. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E aqui nesta ocasião, Pedro, ele, ousado como sempre, ele faz uma pergunta para Jesus de muita coragem e de muita ousadia.
Ele vira para Jesus e fala assim, olha, o senhor lembra quando o senhor me chamou? Eu tinha uma vida. Eu pescava, eu tinha minhas coisas que eu fazia. Eu não estou colocando o senhor na parede, não, mas é o seguinte, nós deixamos tudo para seguir o senhor. E no português, claro, o que nós vamos ganhar com isso? Jesus, no verso de número 29, ele responde Pedro com uma resposta abrangente ao tempo presente e ao tempo futuro. Amém, irmãos? Amém? Amém. Até que eu falei na última mensagem. Jesus responde para ele, olha, deixa eu já deixar esse camarada deixa eu já deixar ele garantido aqui para hoje e para a eternidade. Jesus vira para ele e fala assim, olha Pedro, vocês que deixaram tudo, como você está dizendo, para me seguir, eu quero dizer a vocês que eu lhe garanto 100 vezes mais em tudo. Aleluia. Mas isso era para aquele tempo. Trazendo para nós é para este tempo, para essa vida. Mas, Jesus, nós vamos ver no decorrer da mensagem que ele sempre trabalhou atendendo às necessidades do tempo presente, mas não colocando elas como prioridade, ensinando a nós não colocá-las como prioridade, mas priorizar a eternidade. Amém? E ele falou assim, olha, 100 vezes mais aqui, tá bom? Beleza? E no tempo futuro, eu garanto para vocês a vida eterna. Comigo. Vocês vão passar a vida eterna comigo. Amém, irmãos? Veja bem, meus irmãos. Olha. Tudo que o Senhor nos dá é bom. Diga comigo assim, ó, tudo que o Senhor nos dá é bom. Amém? E aí ele vai dizer para Pedro, olha, Pedro, eu lhe garanto 100 vezes mais neste tempo. Jesus está falando de uma coisa que é boa, sim ou não? Vocês acham que o 100 vezes mais é bom ou não é bom? Mas Jesus coloca uma vírgula e fala assim, Pedro, mas eu não tenho para você só o bom, mas eu tenho para você o excelente. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então, meus irmãos, tudo que o Senhor nos dá é bom. O 100 vezes é para este tempo, mas não é 100 vezes multiplicado. Vou multiplicar tudo na minha vida por 100. Não, está falando do cuidado total de Deus para com a igreja. Paulo vai escrever aos Filipenses no capítulo 4, verso de número 19, assim, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, ele suprirá todas as suas necessidades. 100 vezes mais. Amém, meus irmãos? Pois bem, tudo isso, para este tempo, nós estamos falando do bom. E se é bom, não cabe outro adjetivo. Se é bom, é bom. Amém? Mas agora só tem uma questão. Como que nós lidamos com o bom? E aqui eu quero abrir um parêntese, que nós vamos depois do parêntese, vamos colocar uma vírgula, deixar a mensagem anterior e vamos adentrar a mensagem de hoje. Amém? Mas nós falamos, aquele dia eu consegui abordar os 100 vezes mais. Nós falamos algumas coisas dentro dos 100 vezes mais, dentro deste tempo, aquele dia. E aí eu falei do bom e do excelente para este tempo. Eu preferi não adentrar no campo
da eternidade, para não ficar no meio do caminho. Amém? E nós falamos a respeito do bom e do excelente, mas para este tempo, que são as bênçãos boas que o Senhor coloca em nossas mãos, mas mesmo ainda para este tempo, o Senhor tem as excelentes para nos entregar. E eu citei aqui a fala de alguém que eu não sei quem é o autor da fala. Mas é uma pessoa que disse assim, olha, o maior inimigo das coisas boas, ou melhor, o maior inimigo das coisas excelentes, sabe o que é? As coisas boas. Porque se nós não soubermos lidarmos com as coisas boas, nós nunca vamos pegar as excelentes. Por quê? Porque a hora que o Senhor der o primeiro bom para nós, nós abraçamos com Ele. E a nossa fé, Gabriel, fica curtinha, achando que se nós abrir mão daquilo, o Senhor não vai dar mais. Eu estava vendo o pastor ministrando sobre o dízimo aqui agora há pouco, e a Bíblia fala assim, olha, a alma generosa, o que ela vai fazer? Ela vai prosperar, porque a alma generosa não retém. Amém? A alma generosa não retém. A alma generosa, a pessoa generosa, tudo na mão dele é de passagem. E aí às vezes alguém pergunta assim, mas você é louco, você doou isso, você deu isso, você abriu mão disso. Sou louco por quê? Quem me deu foi Deus. E no almoxarifado de Deus tem muito mais do que isso. Amém, meus irmãos? E naquele dia, e agora nós vamos fechar o parênteses daquela mensagem, a última mensagem. Naquele dia eu fiz uma encenação aqui para lembrar, eu quero chamar a mesma pessoa do dia. Pastor Wellington, me ajuda aqui, vem cá. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Naquele dia tinha uma coisa boa aqui para a gente usar, hoje eu não acho. Está aqui, olha. O Rodrigo está olhando aí. Irmãos, preste atenção nisso aqui, preste atenção, olha. Eu vou entregar isso aqui para ele. Segura com as duas mãos. Deixa Deus tomar. De graça, dado, de graça. Quando a gente vem para Jesus, irmãos, não tem erro, Jesus abençoa mesmo. Só que tem pessoas que não saem das primeiras bênçãos. Porque ela não ousa acreditar que o nosso Deus é Deus do melhor a cada dia, a cada momento. E aí, olha, eu acabei de entregar isso para ele. Isso é uma coisa boa. Isso vale 10 mil reais. Mas daqui a pouco vai acabar o valor. Amém? 10 mil. E ele pegou com as duas mãos, segurou, para 10 mil, ganhei de graça. É assim, nós chegamos aqui, Jesus não pergunta o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer. Tem pessoas que querem saber o nosso passado, mas Jesus fala assim, olha, eu não quero. E aí, 10 mil vale. Só que aí agora, eu tenho esse microfone. Vale 1 milhão. E aí eu achei graça nele. E vou dar o microfone para ele também. E aí você consegue pegar? Quem estava aqui aquele dia, lembra disso? Consegue pegar? Irmãos, a nossa vida como cristão é vida de renúncia, de abrir mão todo dia. Se ele não abre mão disso, ele não recebe nada melhor do que isso. Quantos estão entendendo? Digo amém. 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 Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, preste atenção. É justamente sobre isso eu quero pedir ao nosso irmão Garrone. E eu sou grato a Deus por essa congregação, pelos irmãos. Eu amo todos vocês. Inclusive os que estão vindo pela primeira vez, eu amo mais ainda. E eu fico tão feliz quando eu vejo o Zé Walter aqui, que maravilha. E essa igreja é abençoada. Então eu chamei a Jaqueline aqui no estúdio, a Jaqueline veio cá, ajudou eu a cantar, o outro tocou, e eu, na hora que eu fui subir para cá, eu mandei uns versículos, deixei ele para o Gabriel, falei, Gabriel, me ajuda, em nome de Jesus. Lê para mim, para a gente ganhar tempo. O outro voluntário estava o Garrone é o maestro dos sonhos e das imagens. Por favor, projeta para a gente, por favor, que
Introdução, não, fechando. Tema da mensagem. Então, o tema da mensagem é, repita comigo, o bom e o excelente. Essa é a parte 2. Amém? Com uma... Eu esqueci o nome do que chama agora, palavra bonita que fala que tem uma vírgula e uma coisa, depois vou lembrar, falar para vocês. Eternidade. Nós vamos abordar o tema da eternidade. Amém? Glória a Deus. Olha que chique, ó. Tema da mensagem, o bom e o excelente, parte 2, que visa a eternidade. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem, o bom e o excelente. Então, como eu disse a vocês, importa saber como que nós lidamos com o bom. Amém? Então, meus irmãos, nós tendemos a nos apegar com o bom. E hoje eu não vou mais abordar a questão do excelente para esse tempo. Quando eu falar de excelente, eu estou falando da eternidade. Amém? E nós vamos ver o quanto que Jesus, nas entrelinhas, e às vezes na direta mesmo, ele combateu com seus discípulos, com as pessoas que eram agraciadas com eles, para eles não se apegarem com as coisas boas e colocá-las como prioridade. As coisas boas não são mais importantes do que as coisas excelentes. Amém? E aí, a primeira referência que eu quero pedir para o Gabriel ler para a gente, nós vamos falar o seguinte, olha, Lucas, capítulo de número 10, verso número 17, missionário Gabriel, por gentileza, lê para a gente, Lucas, capítulo de número 10, verso número 17. Então, os 70 voltaram, cheios de alegria, e dizendo, Senhor, em seu nome, até os próprios demônios se submetem a nós. Dá sequência, por favor. Então Jesus lhe disse, eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis que eu dei a vocês a autoridade para pisarem em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, lhes causará dano. No entanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Fica com vergonha de apresentar minha voz. Irmãos, vamos tendo uma ciência que vai ser tipo como estudo, se mesmo, porque eu estou desde as 2h40 da manhã anotando. Então, vamos lá. Preste atenção. Jesus ensinou. Irmãos, quando a gente chega para Jesus, Ele abençoa. Dá autoridade. Dá graça. Dá dons. A pessoa, quando eu cheguei, hoje eu não sei falar direito, mas quando eu cheguei, vocês não imaginam. E passou eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que eu tinha tanta vergonha, hoje eu dou risada, mas eu não te falei nem para minha esposa. Mas que depois passa um tempo assim, a gente já começa a querer, a gente está achando que está falando bem, né? Eu nunca falei isso para ninguém, de tanta vergonha. Mas um dia um pastor meu foi na minha casa,
E tinha mudado o tesoureiro, eu era tesoureiro da igreja. Ele tinha mudado o tesoureiro, e eu era tesoureiro. E ele me fez uma pergunta. E aí, já fazia uns 5 anos, mais ou menos, que eu já estava falando ali, falando aqui. E aí eu achei que, vou usar umas palavras melhores. E aí ele pegou e falou assim, isso daí, eu quero saber disso aqui. Como que foi isso aqui? Foi com você? E eu peguei e falei para ele, eu falei assim, no meu tempo, vou falar. E eu enchi o peito e falei para ele, deixa eu falar para o senhor uma coisa. Isso não foi na minha gestação, pastor. Eu tinha um camarada que ele levou junto com ele, e ele foi tão bom comigo, que ele ficou sério, normal, mas eu tinha um camarada que ele levou, que não era de Deus, o camarada ele riu, e eu na hora eu pensei, aí eu falei gestão, mas não adiantava, já tinha passado isso aí. Então, irmãos, quando a gente chega, a gente não tem nada. Não tem nada. E Jesus, ele dá tudo pra gente de graça. Os discípulos tinham começado a andar com Jesus. E Jesus deu autoridade para eles. Aí eles deram uma volta. E acharam um endemoniado. E quando eles acharam um endemoniado, eles falaram, vem cá, faz aqui. Sai em nome de Jesus. O demônio foi embora, cara. Voltaram, tudo. Quem vai falar pro mestre? Não, eu falo, não, deixa eu falar. É o Jesus. Estamos ali com o endemoniado. Falando assim, sai no nome de Jesus, o senhor acredita que até o demônio foi embora? E aí, o que você acha de nós? Jesus falou assim, quantos demônios que eram? Não. Eu ouvi Satanás ser jogado do céu, você tem uma ideia. Sim, não faz nada. E outra coisa, eu digo a vocês. Vocês podem fazer coisa, mas vocês podem pisar no escorpião, pisar na serpente, eu não vi nada acontecer a você. Agora eu digo uma coisa, não alega por isso não, é bom. Alegre por uma coisa. Olha, Jesus estava dizendo para eles, lembra dos 100 vezes mais que eu falei para Pedro? Isso faz parte. Mas não se apegue nisso não. Se alegre porque o nome de vocês está inscrito no livro da vida. É isso que eu vou dizer. Aleluia! Eu congregava com um rapaz que ele era só nós sair assim, eu estava novo na fé, e aí ele puxava um assunto comigo e ele pegava e falava para mim assim, então, você não me conhece chegando agora, então, eu tenho 5 dons, eu tenho um dom disso, eu tenho um dom daquilo, coitadinho de mim, ficava olhando e falava assim, ô irmão, isso é tudo é de Deus, vem de Deus, então são parte, isso é. A Bíblia fala, buscar com zelo? Sim, buscar com zelo. Valorizar? Sim. Mas tudo faz parte dos 100 vezes mais. Precisamos alegrar todos os dias, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Então Jesus logo o advertiu. Tem tudo a ver com o que ele disse para Pedro. Olha, mas agora Jesus adverte eles, porque, irmãos, veja bem uma coisa. Isso é bom, mas de repente nós vamos ter que observar como que nós lidamos, como que nós encaramos isso, pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque senão, se nós nos apegarmos a isso, nós podemos deixar o nosso relacionamento e começar a viver para o serviço. Jesus, ele falou assim, eu não quero chamar vocês de servo, não, servo é o que trabalha, é o que não sabe o que o Senhor faz, eu quero chamar vocês de amigos. A relação de patrão, de senhor, de servo, de empregado é uma, mas a relação de amigo é outra, é relacionamento, é intimidade. Jesus falou assim, não, eu não quero vocês como servos, eu quero vocês como amigos. E aí Jesus estava prevenindo, sabe o que? Jesus estava prevenindo eles de cair num grande perigo de contentar. Porque com essas ferramentas que Jesus dá, a gente faz a obra de Deus. Aquele que não sabia falar, aprende a falar. Aquele que não sabia pregar, não sabia cantar, aprende. Então, tudo isso. Aquele que não tinha autoridade, ganha autoridade. Então, isso é ferramenta para poder fazer a obra de Deus, para poder fazer as coisas, fazer trabalho, fazer serviço. E é importantíssimo, sim. Mas preste atenção uma coisa. Jesus estava alertando eles
para eles não caírem num perigo, irmãos, chamado rotina de trabalho. Jesus não nos quer como trabalhadores rotineiros, Jesus nos quer como adoradores. Aleluia. Um dia, às vezes, nós estamos aí no banco, levantamos a mão, esse dia com a mão assim, mas outro dia muda, outro dia a gente vai aqui para o altar, derrama aqui na frente do altar, outro dia a gente dá um grito mais alto, outro dia a gente está mais quietinho, mas, irmãos, Jesus não quer robôzinho, Jesus quer pessoas que têm um relacionamento. Glória a Deus. E quando se cai numa rotina de trabalho, o relacionamento fica comprometido. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. E aí, preste atenção uma coisa, olha, eu vou dar um exemplo para vocês, não vamos ter referência não, mas vou dar um exemplo para vocês, olha. O trabalho sem o relacionamento. Ah, mas eu oro 30 horas por semana. Depende. Se você orar como adorador, é uma coisa. Se você orar com obrigação de ter que orar, é trabalho. Amém, irmãos? Então, se entra numa rotina de trabalho e o relacionamento ficar comprometido, sabe o que acontece? Eu vou provar isso para você dentro da Bíblia. A pessoa fica estressada. Infelizmente, houve muitos casos de pastores que se suicidaram aí nesse meio de tempo. Trabalho, rotina de trabalho, relacionamento comprometido. E aí, entra como estresse. E o que é pior quando isso entra na igreja, no meio dos crentes, no meio dos irmãos? O camarada embalado na rotina do trabalho. Ele fica estressado, não consegue ter um relacionamento, porque se ele tiver um relacionamento, aquele estresse é aliviado. Eu fico observando o pastor tem dia que está com tanto problema, e chega aqui na igreja com um sorriso lá no canto da orelha. É porque o relacionamento tem dia. Porque senão prostra. E aí, meus irmãos, se entra numa rotina de trabalho e prioriza aquilo, por 100 vezes mais, e não pratica o relacionamento, a pessoa fica estressada. E agora acontece uma coisa mais séria ainda. Ela começa a se incomodar, missionário Gabriel, com o camarada que tem relacionamento. Irmão, você tirou esse da orelha? Não, tirei da Bíblia. Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Amém? Jesus chega para fazer uma visita. E aí, todos nós conhecemos a história. Marta trabalha. Eu tenho que servir. Eu tenho que fazer. Eu tenho que cozinhar. Eu tenho que fazer isso para ele. Eu tenho que fazer. Maria sentou aos pés de Jesus. Marta, serviço. Maria, relacionamento. Eu disse para você que incomoda. Quem entra nesse ciclo fica estressado e incomoda. Quem que relaciona, que tem um relacionamento que estiver perdendo, aquilo lá incomoda. E Marta foi aguentando, até ela dar o grito. E ela foi falar com Jesus. E falou para ele assim, olha, o senhor não vai fazer nada. Eu estou trabalhando. Maria está aí sentada. E a resposta nós já sabemos. Jesus falou assim, Maria escolheu a melhor parte. Você só está nervosa, estressada, porque você está embalada aí. Se você estivesse escutando o que Maria está escutando, você estava com seu coração cheio de alegria e não estava querendo se dispor com a sua irmã. Está entendendo, irmãos? Então, quando o trabalho ele passa a ser mais importante que o relacionamento, nós começamos a perder o foco. E
nós começamos a perder o foco. E aí, se nós falarmos de céu, Nova Jerusalém, eternidade, já esquecemos disso. De tão bitolados neste tempo que nós estamos. Nós estamos sendo preparados para passar a eternidade com o nosso Senhor Jesus. E não existe nada mais importante do que isso. Diga comigo, senhora, relacionamento é mais importante do que trabalho. Olha, eu vivi uma experiência na minha vida, vou falar uma experiência que eu vivi. Pela misericórdia de Deus, desde que eu me converti, o Senhor me chamou para um trabalho. E teve um tempo que eu ia para a igreja 7 dias por semana. Um dia eu falei para o pastor. Mas eu tinha um relacionamento também. Sabe por que o relacionamento é mais importante? Porque pode chegar tempo que você não vai poder trabalhar. E aí, se o relacionamento estiver em dia, você vai ficar de pé. Mas não é permitido um tempo, missionário Gabriel, que o relacionamento, vou dar uma parada por enquanto eu não estou relacionado. Não, você cai. E aí, eu tive um tempo de muito trabalho. Só que aí depois eu embarquei numa outra fase, aí eu fui estudar, eu entrei numa faculdade. E aí eu ia na igreja no mísero domingo só. E quantas vezes eu fui para Varginha, já falei assim, quantas vezes eu fui para Varginha dentro da van chorando. Então, meu Deus, não tem base, isso não pode ser de Deus na minha vida. Mas era de Deus, era tempo. O trabalho pode ter tempo que ele vai cessar, mas o relacionamento ele é interrompido. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amém, irmãos? E por outro lado, infelizmente eu conheço pessoas que era ativo também. E ingressou numa faculdade, eu conheço um que era ativo e ingressou numa faculdade. Eu acho que ele não foi nem no primeiro período. Ele, até a opção sexual, ele mudou. Então, falta de relacionamento. Então, o que é mais importante para nós, irmãos, é o relacionamento, porque é esse relacionamento que vai nos conduzir à eternidade. Amém? Olha, veja bem, olha, Jesus, ele sempre pregou isso para as pessoas. Alguns entenderam, mas outros não. E os que não entendiam iam embora. A próxima referência aí, Gabriel, é João 6. João 6, capítulo de número 66. Lê para a gente, por favor. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Deus abençoe. Irmãos, enquanto Jesus estava liberando 100 vezes mais, curando, expulsando demônios, ressuscitando, multiplicando pães, tratando da turma, e a multidão estava em peso. Mas dali a pouco Jesus dá uma palavra mais dura. E aí o povo começou a ir embora, só sobrou Jesus e os discípulos. Mas veja bem como que a palavra tem poder. Quando nós permitimos ela entrar nos nossos corações, para que ela venha fazer aquilo que apraz ao Senhor. Pedro, de novo, ousado, achou que Jesus foi bruto, Jesus foi pesado de língua, e chegou para ele e falou assim: mestre, mas que palavra dura é essa? E Jesus fala para ele assim: olha, Pedro, Jesus pergunta para ele: Pedro, você quer ir também? Acho que ele pensou assim: hoje o homem está.
O João está impossível. E aí, irmãos? Pedro lembra do dia da pergunta: o que vou ganhar em te acompanhar? Ele lembra da resposta, pastor Pedro: 100 vezes mais. Ele olha para a multidão e fala assim: aquele povo estava querendo 100 vezes mais. Mas o Senhor me disse que além dos 100 vezes mais, ainda tem a vida eterna. O Senhor falou para mim de muita coisa boa, mas além das coisas boas estão as excelentes. Além deste tempo abençoado, ainda tem a eternidade. Aí então ele vira para Jesus com toda a humildade, reconhecendo que ele estava errado, e fala para ele: mas para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor, aleluia, pode me garantir uma coisa além dessa vida. Só o Senhor me falou que depois de tudo isso eu tenho a eternidade com o Senhor. Ele falou assim: não, Senhor, para onde que eu vou? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, irmãos? Olha, as igrejas estão cheias de pessoas, irmãos. Olha, preste atenção nisso aqui. São muitas pessoas, e por que não dizer ministérios, que têm entristecido Jesus neste tempo de hoje. Porque o Evangelho não direciona para a eternidade. O Evangelho, ele é pautado neste tempo aqui. E as pessoas fazem fila, fazem caravanas, e passam debaixo de cruz, passam debaixo de mão de homem, recebendo oração daquele que o apóstolo diz, daquilo outro, para este tempo. Mas no coração está a intenção guardadinha, escondida. Sabe qual é a intenção do coração? Eu só quero receber a minha cura. Está me incomodando. A hora que eu receber, eu vou embora. Você que vê o céu se abrir sobre a vida de uma pessoa, ela está aqui dentro da igreja esquecida da enfermidade que ela tem. Alguém chamar aqui na frente e falar assim: olha, quem está enfermo vem aqui na frente. Ele está tão eufórico, ele está sentindo toda a presença de Deus que ele esquece que ele está enfermo e ele não vem. Parece que ele perdeu. Não, ele não perdeu. Jesus olhou e falou assim: meu filho, você até esqueceu que você estava doente, aleluia, porque você entendeu que a minha presença é melhor, porque você entendeu, aleluia, que eu não sou Deus para esse tempo, aleluia, aleluia. Quando as pessoas estão fazendo fila para a igreja, com a intenção, aleluia, de ser curado, de receber uma bênção, de o juiz assinar aquele papel, de dar certo ali, para que ele possa ir embora. E quantos já passaram por aqui? Já receberam a bênção e não voltaram mais. Eram 10 leprosos. 9 contentaram com 100 vezes mais. 9 contentaram com o bom. Mas um voltou porque entendeu que Jesus tinha as coisas excelentes ainda. Aleluia. 15, 19. Agora eu inverti o negócio. Eu acho que deve estar mais para baixo, que eu estou perdido aqui. Quando perde, a gente fica bom. Quer ver? 15, 19. Ele está em Coríntios 15, 19? Vocês conseguem ver? Preste atenção, irmãos. Se a nossa esperança Aleluia. em Cristo se limita a apenas esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Aleluia. 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 E outra versão vai dizer que nós somos os mais miseráveis da face da terra. Se nós buscarmos Jesus apenas para este tempo. Eu anotei aqui, olha, são os caçadores do 100 vezes mais. São os caçadores do bom. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha
ajude aí, depois que eu vou falar uma coisa aqui, depois que eu falar, você me ajuda aí, volta lá em Coríntios 13, 12. Mas não agora, porque eu dei uma perdida aqui. Irmãos, preste atenção uma coisa. Olha, os caçadores dos 100 vezes mais, sabe os caçadores dos 100 vezes mais? Que eram as coisas para este tempo. Jesus é tão misericordioso, que ainda Jesus anda barrando alguns, às vezes segura um pouco a bênção, para ele não ir, porque o amor de Deus é tão grande. Glória a Deus. Preste atenção, isso aqui não está no esboço, preste atenção, é coisa do céu aqui agora. Tem pessoas que ainda não receberam a bênção. Não é porque você não merece, é porque Jesus não tem poder para fazer na sua vida. É porque Ele sabe que Ele precisa manter você na busca por mais um pouco de tempo. Ele tem muito mais do que a bênção que você está pedindo para Ele. Se nós buscarmos o Senhor apenas para este tempo, nós somos os mais miseráveis. E eu te mostro na Bíblia que Jesus ele não está disposto, ele não está interessado em curar pessoas, para as pessoas irem embora. E ele é tão misericordioso que tem uns que ele vai lá e puxa para trás e chama de novo. Preste atenção uma coisa. Agora a referência da... Eu pus a referência da mulher do fluxo de sangue ali. Lucas. Deixa eu achar aqui. Ah, tá. Aí você vai ler para mim, por favor, o verso de número 40 aí. Deixa eu olhar aqui que eu estou mais perdido que isso é um tiroteio. Ah, isso. Você vai ler primeiro 48, 44 e 45. Irmãos, preste atenção nisso aqui, irmãos. Preste atenção uma coisa. Lucas 8, 44 e 45. Você vai ler, por favor. Veio por detrás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, há uma multidão que te rodeia e te aperta. Mas Jesus insistiu. Esse aí é o 44 e 45? 46. 44 e 45. Já foi. Depois foi o 46 e 47. Preste atenção, irmãos. A multidão seguiu Jesus. Uma mulher. Sabe o que chama atenção? O esforço. Uma mulher que há 12 anos estava sangrando. Imagina a fraqueza dessa mulher. Mas ela conseguiu romper uma multidão. Glória a Deus. Conseguiu romper uma multidão. E conseguiu tocar nas vestes de Jesus. O que diz o verso número 45? Não, 44 mesmo. Veio por detrás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou. Até aí não, até o 44 mesmo. Olha, preste atenção nisso aqui, irmãos. Tem uma criança que entende isso. Ela entra no meio da multidão, rompe a multidão, toca nas vestes de Jesus. Amém? Quanto tempo demorou para ela ser curada? Instantaneamente, a hemorragia foi estancada. Olha, preste atenção, irmãos, olha, preste atenção. Imagine comigo, a multidão está indo lá, e ela vai com todo esforço, com toda a fraqueza. É incrível como que as pessoas arrumam tanta força. Mas às vezes a intenção é errada. É apenas por 100 vezes mais. E aí, missionário Gabriel, ela vai atrás de Jesus, ela acusa, ela toca! Para onde que Jesus está indo com a multidão, irmãos? Para lá. Ajuda aí, eu falo para lá. Não, fala de novo, para lá. E ela toca, ela está vindo de lá, junto com a multidão. Passa no meio da multidão, toca, e ela sente na hora que ela foi curada. Jesus está indo
Mas a hora que ela sentiu, ela deu meia volta e foi saindo de mansinho, tranquilinha, sossegada, feliz, porque ela tinha sido curada. E aí Jesus, eu não vou pedir para você ler de novo não, mas Jesus parou e perguntou assim, quem me tocou? Não sei se o Pedro estava, mas ele pegou para os acertadores. Todo mundo está dando até tapa no Senhor aqui, se eu perguntar isso aí. Jesus, nos dois próximos versos, pode ler o 44, os dois próximos versos, acho que é o 46 e 47, como é que é? Ou 46 e 47? Lê o 46 e 47, por favor. Mas Jesus insistiu. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se, tremendo, e prostou-se diante de Jesus e declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado ao Senhor. Imediatamente eu fui curada. Levanta a mão direita aí, porque o Espírito Santo está me impulsionando a profetizar. Vou profetizar. Eu profetizo em nome de Jesus. Independente da sua intenção, você que está aí precisando de uma bênção. Eu profetizo em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus não vai deixar você passar desapercebido. Não vai ser de passagem. Em nome de Jesus, Ele vai te chamar. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, irmãos, Ele foi por bondade, por graça. Jesus não precisava daquilo, mas Ele estava ensinando para as pessoas que os 100 vezes não é tão importante quanto o outro. A eternidade, Jesus chamou ela, falou, senhora, Jesus primeiro falou, senhora, alguém me tocou. Parece que o homem ficou bravo agora. Eu estou falando que tocou porque tocou. Ele insistiu pela segunda vez. Em nome de Jesus, eu estou profetizando sobre a sua vida. Esse coração duro, esse coração de visitante não vai prevalecer diante do suor, da voz de Jesus no seu coração. Você não vai ser passageiro, você não vai passar de passagem. O Senhor vai quebrar o seu coração em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Quando Jesus ele brada e fala assim, alguém me tocou. Parece que ele falou assim, eu não dou um passo para frente se não aparecer quem que é. Aí ela, toda trêmula. Coisa maravilhosa quando acontece isso na vida de um crente. Toda trêmula, ela cai de joelhos e começa a falar tudo. Foi eu quem toquei, conta a história dela. Aleluia. E aí, será que Jesus chamou ela foi para expor? Não. Jesus chamou ela para uma coisa. Que coisa? O que ele disse para ela depois de tudo isso? Aleluia. Só uma coisa que Jesus disse para ela. Tá bom. Vai em paz. Sabe o que Jesus está dizendo? O vai em paz é muito mais importante do que a cura. Aleluia. Se ela fosse estancada, ou tivesse ali curada da hemorragia, tivesse ido embora, ela ia encontrar com outros problemas, ia continuar a mesmice, a mesma depressão, a mesma busca incessante, o mesmo vazio no coração. Mas o vai em paz significa assim, olha, você está salvo. Segundo a minha palavra, você está salvo. Em nome de Jesus, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai levantar um povo que vai começar a prezar por a palavra. Vai em paz, filho. Aleluia. Vai em paz, filha. Vai em paz.
vai em paz. Às vezes eu tenho tanto testemunho para contar, mas eu não tenho a paz. Eu tenho tanto testemunho para contar, mas eu não consigo colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque eu não tenho certeza da minha salvação. Aí Jesus falou assim: deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite, muito mais importante do que sangue para te correr. Essa palavra que eu vou te dar: vai em paz. Aleluia! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Não, falou assim: olha, eu orei ao Senhor. Sabe o que Deus falou para ele? Fique em paz. Mas o espinho na minha perna estava doendo. Eu pedi 3 vezes, pelo amor de Deus, tira esse negócio. Fique em paz. É a graça te basta. É o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 13:12. 1 Coríntios 13:12. Meu Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Diga comigo assim, irmão: olha, o excelente. Só para você não esquecer: o excelente. O excelente é muito mais importante do que o bom. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 13:12. Por quê? Agora, vemos como no espelho, de forma obscura, mas depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é incompleto, mas depois conhecerei como também sou conhecido. Olha, presta atenção. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, sabe tudo que acontece na nossa vida hoje? Sabe a visão que nós já tivemos de Jesus? Sabe a revelação que nós tivemos de Jesus? Sabe a quantidade? Sabe a maneira que Jesus se revelou para nós hoje? É muito ou não é? É muito ou não é? Para nós, demais. Mas pode acreditar, para Jesus, para nós, foi suficiente para transformar a nossa vida. Mas Paulo está dizendo o seguinte: que a quantidade que nós temos de Deus para nós hoje é uma visão, é uma revelação, é Jesus revelando para nós de que maneira? De uma forma embasada, obscura, uma visão turva, só em partes. Paulo está dizendo assim: olha, o que nós temos de Deus para hoje é o em partes. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Olha o poder desse Deus, olha a magnitude desse Deus. Paulo disse que o que vazou para nós aqui, pastor, só um raiozinho de todo o brilho, de todo o resplendor de Jesus. Paulo está dizendo que o que vazou do céu para nós é só um raiozinho. Sabe um raiozinho? Sabe quando tem um buraquinho na telha, assim, o sol bate e entra aquele clarozinho lá dentro da casa? Paulo está dizendo assim: olha, o que Jesus revelou para nós até hoje é só esse buraquinho na telha que entrou um raio do sol muito pequenininho. E quando esse raio desse tamanhozinho, essa visão obscura chegou na minha vida, eu deixei de ser dependente químico para ser um servo de Deus. Quando chegou na sua casa, você sabe o que aconteceu. Mas Paulo está dizendo o seguinte: isso é o em parte. Paulo está dizendo assim: olha, isso é o 100 vezes mais. Mas o em parte de Jesus, um pouquinho, a visão embaçada, turva, a visão embaralhada que ele permitiu, porque não pode deixar nós saber e nem ver mais, porque nós não estamos preparados para isso nós vamos ver na eternidade.
Então, só um pouquinho embaçado que nós vemos foi o suficiente para transformar a nossa vida. Glória a Deus. É o suficiente para esse tempo para a prostituta se transformar numa missionária. Aleluia. É uma visão assim, turva, embaçada. Em outra versão vai dizer como enigma. Indecifrável. Faz o traficante virar pastor de igreja e inventar molação de crente. Pessoa que matava os outros, aí chega aqui, aí entra um crentezinho de nada, chicletinho, e fala tanta coisa para ele, aí agora ele baixa a cabeça e fala assim: Jesus, tem misericórdia de mim, e eu perdoo ele, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Isso é a graça de Deus, é o impartes. E Paulo está dizendo assim: olha, isso é o impartes. Mas, em breve, esse é o 100 vezes, mas esse é o bom que transformou as nossas vidas. Mas em breve, nós tomaremos posse do excelente. Qual que é o excelente? Aí ele vai dizer assim: olha, nós o veremos. Aleluia. Aleluia! Se Paulo está dizendo que é embaralhado, que é em partes, já fez tudo isso na minha vida, já é bom demais. Imagina, pastor Edson, face a face, como ele é, promessa da igreja. Amém, irmãos? Deixa eu dar uma acelerada aqui para a gente terminar. Olha, eu tinha notado aqui esse em partes, essa visão turva, ela é tão poderosa que imagina a situação que estava o bandido, vamos falar o bandido bom, que eu era ruim mesmo. Vou falar o bandido bom da cruz do lado de Jesus. A visão turva, o impartes que Paulo está falando, suficiente. Ele estava na porta do inferno. Suficiente para ele olhar e falar: lembra de mim? Jesus virou para ele: hoje mesmo. Aleluia. Hoje mesmo. Aquele lá foi engraciado mesmo. Hoje mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Primeira vez que ele viu o irmão em partes foi para colocar ele dentro do paraíso. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos servir ao Senhor não para este tempo, mas, aleluia, para um tempo futuro. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos mudar até mesmo as nossas ferramentas. O Senhor não quer que a gente seja curado de câncer, de AIDS, de rancenise, de doenças difíceis para depois passar um tempo, morrer de morte natural e ir para o inferno. O que ele se aproveitou? É verdade. Mas o Senhor quer que nós vivemos uma vida acreditando na eternidade. Quando nós entendemos isso, nós vamos começar a mudar até a nossa ferramenta de trabalho. Você quer ver como que às vezes nós trabalhamos errado? Olha, não, eu vou pôr mais vamos tirar. Nós não trabalhamos errado, nós poderíamos trabalhar melhor. Mas quando chega alguém perto de nós e conta uma vida miserável, a gente imediatamente vai arrancar os 100 vezes mais do bolso e vai apresentar para a pessoa. Ah, mas eu quero suicidar no pior. Rapaz, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode te dar um casamento. Às vezes a pessoa já teve um trauma com o casamento de novo. Ele pode dar um casamento, ele pode te dar um carro, uma casa, pode mudar a tua vida. Tudo dentro dos 100 vezes mais. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu vou ler mais duas referências para a gente terminar. Depois a gente vai para frente, a gente vai falar mais um pouco disso aqui. Mas, Tessalonicenses 4. Antes de você ler, você vai ler só o 18 para a gente chamar. Mas veja bem, irmãos.
Quando Paulo vai falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre as coisas futuras, que é a nossa porta, se Jesus não voltar para a gente antes, é a nossa porta para passar para lá, para viver o excelente, mas ninguém quer o excelente. Mas, se não for pela morte, quando Paulo vai dizer essa passagem, que é o arrebatamento da igreja, aí ele fala lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 14, 15, fala assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês fiquem boiando, como diz o Gabriel, acerca das coisas futuras, acerca do arrebatamento. Ele fala assim, olha, nós que estamos vivos, de maneira nenhuma nós vamos preceder, nós vamos antes das pessoas que já morreram. Mas vai acontecer o seguinte, ao som, uma trombeta, uma alarido, as pessoas que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados e encontraremos com Cristo nos ares. Arrebatamento da igreja. Amém? Depois que ele fala tudo isso, no 18, lê só o 18 para a gente, por favor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Paulo, ele falou muitas outras vezes que as tribulações que nós passamos não pode se comparar com a glória que há de ser revelada, consolando com coisas da eternidade. Agora ele fala do arrebatamento da igreja, e ele fala assim, olha, termina assim, olha, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quando nós entendemos esse mistério, nós vamos mudar até a nossa ferramenta. Nós vamos falar da vida eterna. Nós que pregamos, nós cometemos um erro muito grande. Às vezes nós passamos tempo sem falar da eternidade, é o mais importante. Nós estamos aqui só por conta disso. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos só por conta disso. Aí eu pergunto para você, de onde Paulo tirou isso? Não, nem foi uma revelação mirabolante, não foi não. Ele aprendeu com Jesus na simplicidade, noite da Páscoa. Os discípulos estavam tristes, por quê? Porque eles acostumaram com 100 vezes mais. Jesus agora, na sua última conversa com eles, antes de ir para a cruz, viu que eles estavam muito abatidos. Por que eles estavam abatidos? Eles se acostumaram com 100 vezes mais. Milagre, aquela coisa, tiraram aquela maravilha e tal. Mas Jesus falou assim, olha, agora eu vou partir, vou morrer, vou para a cruz. E eles ficaram tristes. Olha com quem que Paulo aprendeu a consolar as pessoas com as coisas da eternidade. Com Jesus. No capítulo de número 14 de João. Eu te passei essa, não passei? Lê, por favor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você pode dar um glória ao Senhor Jesus por essa promessa? É a maior promessa que tem para nós na vida. Aleluia. Irmãos, os discípulos estavam deixando. Você não diz não se turbe com uma pessoa que está alegre, estava triste. Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração. Aleluia. Ei, na casa do meu pai há muitas moradas. Glória a Deus, aleluia. O nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus estava consolando eles. Jesus estava consolando eles. Sabe, por isso que muitas vezes eu não estou aqui de maneira nenhuma falando que é do demônio ou não é do demônio, irmãos. Não estou entrando nesse método de maneira alguma. Depressão é uma doença que existe, que precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa ser comunicado, tenho certeza. Mas
uma porcentagem muito grande de pessoas poderiam ser curadas, apenas fazendo menção de que esse tempo que nós estamos vivendo aqui é muito curto diante da eternidade que nos Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos precisar terminar. Nós vamos precisar terminar, que o horário já foi. Está chovendo. Eu acho que não tem gente embora, está chovendo. Mas, olha, preste atenção uma coisa. Em outra ocasião, nós falaremos um pouco, de uma forma bem superficial, já é o suficiente, da Nova Jerusalém. Da cidade onde nós vamos morar. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse aqui João disse que viu descendo. E chega na sua casa, continua lendo, e ele vai falar assim, olha, tinha umas portas, interessante que tinha umas portas. E as portas ficavam todas abertas. Mas só entrava, não entrava ninguém, não podia entrar. E ele vai fazer uma descrição, que são ruas de ouro, muro de jaspe. Sabe o que me chamou a atenção, missionário Gabriel? Que estava vendo sobre isso, eu vi que a fundação se coloca coisa bruta mesmo. Sim, não, irmãos? Coisa bruta mesmo. Pedra feia, tortas. Mas diz que o muro dessa cidade, diz a Bíblia, que a fundação dele, para baixo, não é o frontal, não, para baixo. As bases do muro é feito de sardônio, safira, de pedras preciosas. A base. E aí a Bíblia ainda tem mais uma coisa, fala aqui, ó, isso é uma questão para depois a gente conversar, mas a Bíblia fala assim, ó, jaspe, safira, sardônio. João viu isso. É a maneira que ele descreveu, mas vou deixar só uma. Tudo isso já foi visto, sim ou não? Jaspe, ouro. Eu acredito que foi uma maneira que ele encontrou para poder descrever, porque nem ele sabia o que era. Por quê? 2 Coríntios 2,9. Paulo vai dizer assim, olha, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu o coração do homem. Nós já vimos ouro, já vimos jaspe, já vimos sardônio, já vimos safira. Eu acredito que é só uma figura de linguagem, é muito mais do que isso. Glória a Deus. Vale a pena nós servirmos a Deus. Queira se colocar de pé, vamos fazer uma breve oração, nós vamos. Eu vou devolver a palavra ao pastor. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vou só fazer a leitura aqui de alguns versos. Olha. Então houve novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado. E o mar já não existia. Valeu que a cidade ataviada. Este evento é o primeiro evento após o último evento da nossa história. Depois que tudo aconteceu, depois de arrebatamento, grande tribulação, os bodas do cordeiro, simultaneamente, depois de milênio, trono branco, juízo final, depois de tudo isso, depois de todos os eventos, quando terminou o último evento, João diz assim, ó, eu vi a cidade descendo do céu. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele fala assim, olha, porque era novos céus e nova terra, porque a antiga terra, o céu se passaram, mas este novo, no original, ele não origina de uma palavra que diz assim, ó, novo outro, não, é um novo da maneira mais simples para a gente entender, um novo reformado, é o mesmo céu, a mesma terra, porém purificado.
santificado, porém preparado. E aí ele vai dizer assim, ainda no verso número 1. O rio já não existe mais, mas sentido figurado também, ele está falando do rio, está falando do olha. Porque o rio representa oposição, dificuldade. E como ele vai dizer que não tinha mais choro, nem ranger de dedo, não tinha mais lágrima, não tinha mais sofrimento, quando ele fala que o rio não existe mais, ele está dizendo assim, olha, não tinha mais oposição. Era só o Cordeiro da igreja. Aleluia. Deus, a tua palavra foi pregada nessa noite. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor que venha nos fazer entender que contudo nós precisamos prezar pelo bom do Senhor. Contudo nós precisamos prezar pelo 100 vezes mais. Nós não podemos perder a nossa visão do excelente, da vida eterna. E para isso, meu Deus, nós precisamos ter uma habilidade espiritual que está escrito em Hebreus 12. Nós precisamos desprezar as afrontas, Senhor Jesus. Eu quero pedir ao Senhor que dê condição à igreja de desprezar as afrontas. Que nós possamos ter graça do Senhor para desprezar as afrontas. Para que nós possamos chegar até a cidade de Santa preparada. Em nome de Jesus, você que pode, adora o Senhor Jesus. A nossa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente e cantaria daquele imenso coral. Pode adorar o Senhor Jesus. Feliz o dia que não vejo. Reunir cantando você nessa deve esse meu pensamento será realidade. Pois pra Aleluia! Oh, bendito é o teu nome, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. todos os discípulos que andaram por aqui levando a palavra. Imagine abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Feliz
Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar em nome de Jesus. Veremos o Senhor frente a frente. E seremos tal como Ele é. Verei anjos e eu vi ali. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, meus filhos? Aleluia. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar na sua casa. Para cultuar o Senhor, adorar o Senhor e ouvir a sua palavra. Que em nome de Jesus, ó Deus, que as nossas mentes, os nossos pensamentos sejam mudados. Que nós possamos mudar, focar a nossa prioridade. E que a nossa maior alegria seja por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu abençoo este povo. Peço, Senhor, meu Deus, uma semana de bênçãos. Que eles possam verdadeiramente desfrutar, viver os 100 vezes mais do Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos ao Senhor. Dê-nos uma semana de conquista, de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estenda as mãos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus,
e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas até o arrebatamento do igreja. Que todos digam amém. Vamos em paz, em nome de Jesus. Mas eu pensei